os slides estão em inglês, que eu acho que é um hábito que a gente, enquanto cientista no Brasil, para bem ou para mal, tem que manter, no sentido que o trabalho que todos vocês fazem, o trabalho que nós, que já estamos há mais tempo na comunidade, fazemos, ele é visto pelo mundo inteiro. Então, assim, eu vou, obviamente, apresentar em português, mas vocês vão ver que todo o conteúdo aqui está em inglês, que inclusive faz parte da publicação que a gente publicou este ano mesmo, sobre esse trabalho que eu vou mostrar. Mas como o Danilo estava apontando, hoje a temática da minha apresentação vai ser sobre antiviral. Então, como que você descobre uma molécula com atividade antiviral, no meu caso, uma atividade contra arbovírus, especificamente. E aí, como o Danilo disse, eu sou o líder do departamento de virologia, a gente faz parte de uma divisão de doenças infecciosas e imunidade aqui no Laboratório Nacional de Biociências, e eu vou colocar um pouco mais de informação sobre o que é esse lugar. Bom, primeiro um slide de justificativa. Eu acho que justificar doenças arbovirais para brasileiros é uma coisa, é meio que chover no molhado, né? Porque nós sabemos muito bem o que é dengue, o que é febre amarela, o que é zika, chikungunya. Mas nesse caso aqui eu vou dar o exemplo de Oropoche, que é uma dessas doenças virais transmitidas por mosquitos. E para aqueles que não trabalham com arbovírus é uma conjunção, uma inflexão de palavras do inglês arthropod-borne virus. Então, vírus transmitidos por artrópodes, e no nosso caso aqui no Brasil, a grande maioria dos arbovírus que nós conhecemos e que, na verdade, causam um impacto significativo na nossa saúde e na economia, são transmitidos por mosquitos. Então, eu vou falar basicamente de um vírus transmitido por mosquito, que é o Oropoche. Por que doenças arbovirais são um grande problema? Além do fato delas existirem e causarem doenças e causarem um impacto na saúde da população, todo esse impacto sobre a saúde, sobre os efeitos socioeconômicos de ter uma pessoa doente em caso de estar doente, essas doenças elas são dificilmente preditas no quesito de quando que elas vão emergir, se elas já não são endêmicas, como é o caso de dengue. Então nunca se sabe qual doença que vai emergir nos próximos anos. Há um caráter assim imprevisível sobre isso. Nem quando, nem como, nem com qual intensidade. Parte desse problema é porque nós conhecemos bem pouco sobre a epidemiologia dessas doenças arbovirais. E aí vocês já podem ver por que eu foco nas negligenciadas. As doenças arbovirais negligenciadas, a gente sabe pouquíssimo sobre. Felizmente, a gente sabe um pouco mais hoje sobre zika, sobre dengue, sobre chikungunya e sobre febre amarela. Mas eu diria que talvez 80% de todos os papers em arbovírus que afetam a população brasileira já publicados até hoje, eles focam nessas doenças e não em várias outras que também circulam. E aí, isso caracteriza, então, essas doenças arbovirais como negligenciadas. Então, se você não sabe a epidemiologia, se você não sabe como e quando que elas acontecem, se você não entende o suficiente da biologia do vírus, se você não entende o suficiente sobre o que é a doença e como ela se desenvolve, fica tudo muito difícil. Eu mencionei essa questão do fato da maioria dos arbovírus que nos afetam no Brasil serem transmitidos por mosquito, e essa aqui é uma situação muito complicada, que é que a maioria dessas doenças, mesmo as que eu mencionei que são mais bem estudadas, como dengue, como zika e como febre amarela, você tem geralmente uma falta de candidatos ou de opções de tratamento específico para a doença. Para a grande maioria, exceto febre amarela e zika, na verdade, febre amarela e chikungunya, você não tem vacina disponível. Você tem alguns candidatos vacinais, mas isso não desenvolveu a um produto. E para a grande maioria dessas doenças arbovirais, você não tem método diagnóstico estabelecido e de amplo acesso. E aí isso vai gerando uma bola de neve, porque se você não tem um diagnóstico, você raramente vai saber qual que é a prevalência da doença, onde que ela está causando surto, e aí você estuda pouco a doença e existe pouco investimento, então vira essa situação um problema. O que vocês estão vendo aqui é um gráfico que eu tirei ontem, aqui do painel epidemiológico do Ministério da Saúde. Vocês podem acessar isso aqui online, toda vez que precisarem, mostrando o tamanho do surto de Oropoche
pelo qual nós estamos passando. Então, aqui nesse eixo, vocês vão ver o número da semana epidemiológica, e aqui nesse eixo, o número de casos. Então, vejam que o que está em azul representa casos do ano passado, e o que está em verde representa os casos já deste ano. Então, olha o número de casos por semana epidemiológica que foi aumentando significativamente em 2024. O ano de 2024 passou e o ano de 2025 veio quente com um número significativo de casos por semana no território brasileiro. Então, assim, olhando no próprio site, vocês vão ver uma tabela que começa aqui, somando isso tudo aqui, já tem 25 mil casos confirmados de Oropost neste surto. Então, acreditava-se, né, colocado na literatura, na história inteira de Oropost na população brasileira, que tivesse acontecido por volta de 500 mil casos. E só nos últimos 12 para 18 meses a gente já tem 25 mil casos. Então, assim, é uma situação definitivamente emergencial e, infelizmente, o Oropost encaixa nessa tríade incrível que eu botei para vocês aqui, que é não tem tratamento, não tem diagnóstico, não tem candidato vacinal. Então, a gente está numa situação problemática. Bom, como que a gente, aqui na virologia do CNPEM, poderia contribuir, então, para essa situação? Como o Danilo estava falando, eu vou mostrar uma figura logo adiante do centro. Nós somos um lugar altamente multidisciplinar. Então, foi um lugar que foi fundado por físicos, que tem uma fonte de um acelerador de partículas, que é uma fonte de luz síncroton, mas que também tem laboratório de nanotecnologia, de biologia, de combustíveis, e dentro do laboratório de biologia, de biociências, a gente tem capacidade para fazer o que vocês estão vendo aqui em cima, que é o abstract gráfico do trabalho que a gente acabou de publicar, em como que a gente descobre uma molécula e termina, ou pelo menos avança um pouco na caracterização dessa molécula, desse candidato a tratamento em cultura de células in vitro. Então, para que isso que vocês estão vendo aqui em cima aconteça, eu vou explicar resultado a resultado nos próximos slides, você tem que ter uma série de capacidades de pesquisa, todas no mesmo lugar, para que você consiga simplesmente levar o seu projeto adiante e progredir com o que você precisa. Então, assim, não se preocupe, eu vou voltar nessa figura aqui, mais para o final da apresentação, porque agora eu vou mostrar para vocês o que é o CNPEM, para quem não conhece. Então, vocês estão vendo essa imagem aqui, dessa visão por cima do campus do CNPEM. Aqui nesse prédio aqui, ó, foi onde o campus começou. Então, esse foi o primeiro acelerador de partículas criado, especificamente uma fonte de luz síncroton do Brasil, da América do Sul e do hemisfério sul inteiro. E isso aqui foi feito e implementado na década de 90. Quando chegou no meio da primeira década dos anos 2000, já se percebeu que precisaria de uma fonte de luz síncroton melhor. E essa luz síncroton aqui, ela serve para uma diversidade de aplicações que vão desde ciência de materiais, física, a biologia estrutural, a tomografia, a estudos de composição química. Então, assim, esse acelerador, ele é basicamente um grande e magnífico microscópio. Você consegue observar praticamente qualquer coisa que você queira em termos de luz e matéria. Então, a partir da criação desse acelerador de partículas por físicos, foram aparecendo spin-offs de capacidades que foram associadas a isso, e aí, eventualmente, foi criado o LNBio, que está aqui, que é onde eu trabalho hoje, o Laboratório Nacional de Biociências, tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. E aí, não somente isso, a nova fonte de luz síncroton, que é o Sirius, que o Danilo mencionou, ela substituiu essa fonte de luz síncroton antiga, que chamava UVX, e o Sirius é somente uma das fontes de luz síncroton mais avançadas do mundo. Hoje é uma de 3 no mundo, de 4ª geração, e que tem a luz mais brilhante dentre essas fontes de luz síncroton, e é por isso que ela chama Sirius, porque Sirius é a estrela mais brilhante do hemisfério sul. Então, o Sirius está aqui, a gente tem uma escola de ensino superior agora que chama ILUM, que eu convido todos aí que tiverem em final de graduação
a cogitar eventualmente entrar na pós-graduação da Ilum, que vai ser implementada, mas para todos aqueles que vocês conhecem que ainda pretendem entrar num curso de graduação, a Ilum oferece um bacharelado em ciência e tecnologia. Então tem vários outros prédios que apoiam essa atividade de pesquisa e cada centro, cada LN tem a sua especialidade, e dentro do Laboratório Nacional de Biociências a gente tem o grupo de virologia que eu lidero. Então, como que a gente faz para descobrir uma molécula que tem atividade antiviral contra Oropost? E eu vou ser bem específico, a gente estava procurando por atividade antiviral. Se a gente estivesse procurando por uma atividade anti-inflamatória, este modelo que vocês estão vendo nessa tela aqui não serviria. Então você tem que desenvolver um ensaio para cada especialidade ou para cada propósito que você queira estudar ou queira investigar. E como eu disse, a gente está procurando por um antiviral. Aí a gente já começa a entrar um pouco na biologia desses arbovírus, porque não só o Oropost, mas vírus como o Maiaro, como o vírus encefalite St. Louis, quando você coloca esse vírus em cultura de células, na grande maioria dos casos, os vírus infectam essas células, se replicam, induzem o que a gente chama de efeito citopático, que é o que a célula infectada começa a ter alterações morfológicas, fisiológicas, e isso é um processo patogênico. E aí, eventualmente, essas células morrem. Então, elas desaparecem ou se soltam da monocamada, e a gente começa a ver buracos, começa a ver uma lesão da monocamada, começa a esvaziar. Então, a gente sabe que esses vírus, quando infectam certos tipos celulares, como essa célula que eu estou apontando aqui, HUH7, que é uma linhagem celular derivada de hepatócito humano, quando infectada por Oropost, algum tempo pós-infecção, ela desenvolve efeito citopático e morre. Então, a gente se baseia nessa premissa que o vírus se replica, induz efeito citopático e morre para fazer um ensaio. E eu vou mostrar por quê. A gente coloca essas células em placas, geralmente são placas de 384 postos, a gente não colocou essa placa especificamente aqui por causa da figura de pipetagem aqui do BioRender, mas a placa ela tem uma cara como essa aqui embaixo. E aí a ideia do ensaio, como eu disse, é essa de você plaquear as células, infectá-las, no caso com Oropost, e incubá-las, e esperar o efeito citopático e morte das células aparecerem. Para que a gente consiga fazer o nosso ensaio, a gente também precisa de maquinário específico. Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma máquina que prepara as bibliotecas de compostos para a gente testar. E aí é muito importante porque, neste caso, e para a gente ser rápido e eficiente, a gente não vai testar 5, 10 compostos por vez, a gente vai testar milhares. E nesse caso em específico, a gente testou uma biblioteca de compostos de 7.700 compostos. E aí isso vem num formato de placa, que equipamentos como este e este aqui pipetam e formatam ela como se fosse um espelho da minha placa de cultura de células. E aí o que acontece é que na hora do ensaio, a gente tem as células, a gente tem a infecção, e esse maquinário vai pipetar os compostos da placa onde eles estavam e colocar esses compostos com altíssima precisão na placa do meu ensaio com as células e com os vírus. Então a gente tem pipetadores específicos para isso. E uma vez que isso é feito, a gente eventualmente leva essas placas para um microscópio confocal, que é um leitor de alto conteúdo. É basicamente um microscópio que lê placas e vai lendo cada um dos 384 postos que a gente tem em uma dessas placas, e são dúzias de placas por ensaio, e isso tudo vai ser gravado em termos de imagens e colocado num servidor que a gente vai analisar depois para ver o que funcionou e o que não funcionou. Aqui vocês estão vendo uma foto da Jaqueline Chimizo, ela é funcionária aqui no grupo de virologia, e ela se formou na Unesp, em São José do Rio Preto. Ela se juntou ao grupo na época da pandemia, e ela hoje é responsável por estabelecer no grupo esses ensaios e realizar essas triagens primárias que a gente chama. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente plaqueia as células? Então vejam aqui nessa dupla de imagens aqui, o que são os postos não infectados. NI significa não infectado. Então as células HUH elas vão crescendo e a gente coloca um corante que marca o núcleo.
Então, vocês podem ver que cada bolinha dessa aqui é um núcleo e elas estão levemente coloridas porque já é o software que a gente usa segmentando e contando cada um desses núcleos que a gente infere que é o número de células que tem nessa figura e, portanto, que teria mediante algum cálculo no poço. Depois dos 2 dias de infecção, no caso do Oropost, a gente vê isso aqui, ó. Olha como que o vírus infectou essas células, causou efeito estopático, as células morreram, e o número de núcleos corados nesses poços aqui infectados é obviamente inferior ao número de núcleos que está aqui nos poços não infectados. Então, essa diferença aqui é o nosso mecanismo principal de desenvolvimento do ensaio. Assume-se que a infecção vai diminuir o número de células, então a gente conta o número de células e a gente espera que no não infectado tenha o máximo e no infectado tenha o mínimo. Se essa diferença ela é grande e homogênea o suficiente, o nosso ensaio deu certo. E aí, se a gente coloca um composto, por exemplo, favipiravir, que é um antiviral que é pau para toda a obra quando a gente está fazendo pesquisas com arbovírus, ele inibe uma série de vírus de RNA. Vejam como o tratamento com favipiravir em células infectadas resgata essas células da morte. No sentido que o número de núcleos que são contados aqui nos grupos tratados com favipiravir é muito mais similar ao controle não infectado do que ao controle infectado. Então é essa relação que a gente explora na hora que a gente está fazendo esse ensaio, e isso aqui é repetido para os 7.700 compostos que foram testados especificamente nesta campanha contra o vírus Oropost. Então, aqui tem um pipeline, que isso aqui já faz parte da publicação que a gente conseguiu no início do ano, que a gente tem essa biblioteca de compostos, que é de uma companhia chamada Target Mall, e a gente fez a campanha de triagem em alta performance, HTS significa isso, High Throughput Screening, contra o vírus Oropost, e a gente separou o que é positivo de negativo, assumindo que o que protege aproximadamente 30% a 50% do efeito estopático. E aí, dessa biblioteca aqui, nós selecionamos 13 compostos, olha só, 13 de 7.784, que tiveram um efeito satisfatório no nosso ensaio, e fizemos, então, curvas dose e resposta, tínhamos parâmetros de seleção, e desses 13, 3 foram validados, no sentido que eles tiveram, de fato, um efeito antiviral, que significa o quê? Diminuíram a quantidade de vírus em cultura de célula. E aí, desses 3, a gente evoluiu somente com 1. Então, olha só que beleza de funil. Então, imagina se a gente estivesse testando de 10 em 10 compostos ou de 20 em 20, que dia que a gente ia chegar nesse composto aqui com essa taxa de acerto que é bem menor do que 0,1%. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que sempre considerar e é uma das razões do porquê eu sempre insisto em usar tecnologias novas, porque Oropost claramente não é um problema fácil de resolver. Então, a gente optou por essa metodologia. Daqueles, os 13 compostos dentre os 7.783 que passaram pelo nosso crivo, são esses que estão marcados nessa figura aqui. Então, vocês estão vendo os compostos listados aqui em número, né? Então, composto 1, composto 2, composto 100, composto 1000, eles estão todos nesse eixo aqui representado por bolinhas, e neste eixo aqui é a inibição do efeito estopático. Então, quanto mais alto a bolinha tiver em relação a esse eixo Y, mais protetor ele foi no nosso ensaio de triagem. Então vejam que o nosso cutoff estava aqui em 30%, e daqui em diante a gente vê que esses compostos inibiram uma porcentagem significativa do efeito estopático induzido pelo vírus. Então vejam que tem compostos que a gente não sabe o nome, tem compostos que já são conhecidos, como vidofludimus, amiloride, e apareceu quem aqui, ó? Esse lisergol, que é um alcaloide, um produto natural. Então a gente selecionou esses 3, e o experimento que a gente faz em seguida é algo bem característico de cultura de células e de virologia básica, que é o ensaio, no nosso caso, de formação de placa de Lise. Então a gente cultiva o Oropost em cultura de células no laboratório, a gente incuba
essas culturas com o Lisergol ou com qualquer um dos 3 compostos que foram testados após a infecção e deixa isso por um tempo, recupera esse sobrenadante e aí faz um ensaio de formação de placa, que a gente geralmente usa células Vero aqui no laboratório, Vero CCL81. E o que vocês podem ver é que em concentrações, vou começar aqui pela piridostatina e pelo amiloride, que foram 2 dos 3 que deram um efeito antiviral. Os demais a gente testou, mas não teve efeito. Aqui a gente tem o nosso grupo controle, que são células infectadas tratadas com veículo, que no caso é DMSO. Então vocês veem que a quantidade de vírus em cultura de célula nessas células T24 é considerável. E à medida que a gente vai tratando com concentrações crescentes de piridostatina ou de amiloride, a carga viral vai gradativamente descendo em cultura. Então, quanto mais composto a gente coloca, mais a carga viral cai. Então, tem uma relação de dose-resposta nesses casos, mas vejam que o efeito antiviral ele não é muito significativo. Então, assim, a gente já está em dezena de micromolar, nesses 2 casos aqui, e no caso da piridostatina, teve uma redução de mais de 1 log na base 10, então mais de 10 vezes de redução de carga viral em relação ao controle, e a gente sempre busca um efeito mais significativo. No caso de amiloride foi menos significativo ainda do que foi na piridostatina. Mas aí, quando a gente olhou o Lisergol, aí a história foi outra. Então vejam que o eixo X aqui, mostrando as concentrações do experimento de dose-resposta, já tem concentrações menores do que o dos outros compostos. Então a gente chegou aí a 70 nanomolar, e aí quando a gente vai fazendo essa curva, vejam que a 600 nanomolar, a gente já tem uma redução de 10 vezes na carga viral. E aí, à medida que a gente vai aumentando as concentrações, a carga viral quase tende a 0. Então, assim, em relação ao controle, quando a gente usa 4,8 micromolar, que é uma quantidade consideravelmente pequena de composto, a gente reduziu de 10 a oitava unidades infectivas por ml na cultura de célula, a 10 a terceira. Então foi uma redução aqui de 100 mil vezes na carga viral, que é uma coisa que a gente não acha todos os dias, especialmente nessas concentrações baixas. Quando a gente calcula o EC50 desse composto, especialmente do Lisergol, ele cai em nanomolar, que é uma coisa muito difícil de achar. Eu não coloquei aqui, mas esses experimentos são todos pareados com dados de toxicidade, ou por MTT, ou por ensaio na plataforma HTS, que permite que a gente calcule também o CC50, ou a concentração tóxica para 50% das células. Então a gente viu que o índice de seletividade, que é a separação entre o CC50 e o EC50 por Lisergol, era incrível, era acima de 200. E foi por essa razão, pela potência e pela aparente falta de toxicidade de cultura de célula, que a gente escolheu o Lisergol para progredir com o ensaio e com o estudo. E aí a gente começou a querer investigar, o Lisergol diminuiu a carga viral do Oropost em cultura de células, mas por que ele diminuiu a carga viral? Então, qual que seria o mecanismo? O primeiro experimento é um ensaio virucida, que é basicamente você incubar o vírus que está no sobrenadante de cultura com o composto, ou com DMSO como controle, que está escrito ali veículo, você deixa isso incubado por algumas horas e faz um ensaio de quantificação de vírus viável. E aí, como vocês podem ver, o Lisergol não tem qualquer efeito sobre o vírus isolado em cultura. Quando a gente quantifica, ele permanece viável mesmo incubado com o composto. Então, a gente viu que o Lisergol não tem um efeito virucida, ele atacaria diretamente a partícula viral. A gente fez experimentos de adsorção, que é a aderência do Oropost à superfície celular, e de internalização, que é uma vez que ele já está adsorvido, que é a célula endocitar o complexo do Oropost com seus receptores, o seu receptor, e levar isso para dentro da célula. Em ambos os casos, a incubação com o Lisergol não fez a menor diferença. Então vejam que, muito provavelmente, o Lisergol não afeta a entrada do Oropost nas células, no processo de infecção em si. E aí a gente pensou, assim, bom, será que o Lisergol só funciona em certas condições de infecção? O que vocês estão vendo aqui em cima são grupos de dados que foram gerados com culturas de células infectadas com uma multiplicidade de infecção, isso é o que significa MOI,
multiplicidade de infecção de 0,1, portanto, um vírus para cada 10 células na cultura. Aqui, multiplicidade de infecção de 1, ou seja, um vírus ou uma unidade infectiva, um PFU, para cada uma célula plaqueada, e MOI 5 vírus, uma célula. Vejam que mesmo você mudando a quantidade de vírus, a gente vê que a quantificação no controle, inclusive, aumenta, porque você coloca mais vírus na cultura, o Lizergol permanece tendo efeito. Então, aqui a gente tem uma redução bem drástica, ó, como vocês podem ver, ó, vai de alguma coisa vezes 10 a 6 a alguma coisa vezes 10 a 2, então 10 mil vezes de redução de carga viral, e esse efeito ele acontece na MOI de 1 e ele também acontece na MOI de 5. Então a gente vê que o Lizergol perde alguma potência, mas ele mantém o efeito antiviral dele, mesmo se você tiver uma sobrecarga de vírus. E aí a gente fez alguns outros estudos mecanísticos para tentar descobrir o que é então que o Lizergol estava inibindo. E aí a gente fez 2 experimentos. Eu vou começar por esse experimento da direita, que foi o que a gente fez na escala do tempo primeiro, que é um experimento de tempo de adição. E esse tempo de adição nada mais é do que você realizar uma série de grupos experimentais em paralelo, e cada um desses grupos vai recebendo o composto em um determinado tempo pré ou pós-infecção. Então, neste grupo aqui, o Lizergol entrou na cultura 1 hora antes da célula ser infectada. Aqui entrou junto com o vírus, aqui entrou 2 horas depois que a infecção já tinha sido feita, 4 horas depois, 6 horas depois e por aí vai. E aí o que esse gráfico nos mostra? Se você coloca o Lizergol antes da infecção e tira ele não tem efeito antiviral algum. Então não tem nada que o Lizergol iniba antes da infecção que vá resolver a redução, o efeito antiviral que a gente queira depois. Se você coloca junto, ele tem um efeito. E se você coloca até 4 horas pós-infecção, ele tem um efeito máximo. E o Oropost, ele replica, o ciclo de replicação dele é uma coisa por volta de 8 a 12 horas. 8 horas já tem evidência que você tem progênie viral viável saindo das culturas de célula. Então vejam que o maior efeito são nas primeiras 4 horas. Se a gente coloca com 6 horas, existe um efeito significativo, só que ele não é tão potente como os anteriores, de 8 horas em diante esse efeito basicamente é perdido. Então o Lizergol para de funcionar em fases tardias da infecção. Ah, Rafael, isso significa que ele não vai funcionar depois que você já foi infectado? Vai, porque você tem células sendo infectadas e gerando vírus e vírus replicando em vários estágios de infecção. Esse experimento é um experimento mecanístico, então a gente faz com situações muito bem controladas para saber o que exatamente o Lizergol está fazendo. E aí nós colaboramos com o professor aí de Ribeirão Preto, o Luiz Lambert, e ele e o aluno dele, que agora conseguiu o título de doutor, que é o Juan, eles fizeram um experimento super legal, onde eles têm um sistema de mini genoma. Então eles transfectam uma célula com o gene L e com o gene N de Oropost, e uma vez que essas proteínas são expressas, você tem um repórter que vai ser ativado, e aí você tem um sinal de fluorescência. E aí vejam que se a gente faz só o experimento sem o Lizergol, ou, portanto, com o veículo, que é DMSO, você tem este nível de sinal em relação a um controle negativo da geração de sinal. Se a gente coloca Lizergol a 4,8 ou 9,6 micromolar, esse sinal fluorescente cai. Então, assim, a proteína L e a proteína N estão intimamente relacionados com a replicação viral, especialmente nas suas fases iniciais. Então, a gente viu que esse resultado aqui, ele dá um viés mecanístico, mostrando que provavelmente o Lizergol está impedindo a replicação ou a atuação dessas proteínas virais na replicação do Oropost, e que o efeito máximo é no início. Então, eles casam muito bem esses 2 resultados. E aí a gente foi e fez um outro experimento, e é assim, bom, e se a gente tentasse induzir um Oropost resistente ao Lizergol? Será que isso é possível? E a gente faz esse experimento por quê? Se a indução de resistência é muito fácil, isso provavelmente não vai ser um bom antiviral. O que a gente faz é o quê? A gente coloca uma quantidade bem pequena de Lizergol
no caso aqui são 150 nanomolar ou 0,15 micromolar, e a gente coloca isso numa cultura de célula junto com o vírus e deixa. Então deixa por alguns dias, depois pega uma amostra daquilo, coloca numa nova cultura para o vírus replicar e coloca mais Lisergol. Nesse caso a gente manteve 0,15 micromolar. Aí depois pega mais um pouco e passa para a próxima cultura. Então esse experimento de passagem ele demora semanas para ser feito. E veja que à medida que a gente vai passando o vírus, tem sempre o controle aqui que está em laranja e o grupo tratado que está em azul, à medida que você vai passando o vírus, vejam que o Oropoche, ele nunca continua a crescer, ele está sempre decaindo. Ele não ganha fitness na cultura. Então, quando você vai aumentando a quantidade de Lisergol, até o ponto que a gente chega aqui na fatídica concentração de 4,8 micromolar, daqui em diante a queda de replicação já é muito evidente em relação ao controle veículo não tratado. E aí você continua passando e o vírus não adquire resistência e não volta a replicar como o controle, ele está sempre caindo. Até o ponto que a gente chega num grupo como esse aqui, onde o vírus basicamente foi perdido, no sentido que ele é colocado com Lisergol e a carga viral só caindo até o ponto que ele fica indetectável. Um dos coautores do estudo pegou isso, passou o vírus de novo em cultura, para adquirir um título um pouco maior, colocou Lisergol 9,6 micromolar de novo, e aí vocês podem ver que foi o tiro final. Então, assim, o Oropoche não tolera, ele não adquire resistência a Lisergol até a 11ª passagem que a gente testou. Então, a barreira de resistência é bem alta. E aí a gente fez, também em colaboração com os colegas aí de Ribeirão Preto, esse experimento de imunofluorescência, basicamente marcando proteínas de Oropoche. E olha que interessante, você tem aqui as células marcadas com DAP ou com Rush, e aí, acho que é DAP nesse caso, as células infectadas com Oropoche, incubadas com os anticorpos específicos para as proteínas Oropoche, tem essas marcações aqui, que nesse momento do tempo, muito provavelmente são as fábricas de replicação do Oropoche, dentro dessas células, e quando você tem as imagens sobrepostas, vocês veem que, de fato, são células, de fato, isso está acontecendo. Nas tratadas com o Lisergol, você vê as células, então, que corrobora o fato que o Lisergol não é tóxico nas concentrações que ele é antiviral. E aí, quando você marca com o anticorpo anti-proteínas do Oropoche, você acha uma célula marcada, a marcação dela é mais intensa e completamente diferente do que a gente viu no grupo acima. E vocês podem ver que é uma célula bem esquisitona que está aqui, e as demais você não tem marcação de proteína nenhuma. Então a gente acha que isso é uma consequência do fato que Oropoche inibe, que o Lisergol inibe a replicação do Oropoche já nos estágios iniciais, e que isso acaba avacalhando completamente com o ciclo de replicação do vírus, inclusive acumulando proteína viral nas células. E aí, por fim, esse aqui é o último resultado que eu tenho para mostrar para vocês. O surto de Oropoche está acontecendo, e a gente tem uma colaboração com o professor José Luiz Prança Modena, que é egresso de Ribeirão Preto, e que hoje é professor aqui na Unicamp, e a gente colabora há bastante tempo. O grupo dele, junto com outros, isolou um Oropoche do surto recente que começou na região amazônica, e como vocês podem ver aqui, quando a gente faz o experimento com esse novo Oropoche, o Lisergol também é plenamente capaz de ter um efeito antiviral e reduzir drasticamente a quantidade de vírus em cultura. Então, o Lisergol funciona para as linhagens laboratoriais e claramente funciona para uma linhagem recém-isolada de Oropoche. Então, esse é o gráfico abstract, o que eu contei para vocês. A gente fez uma triagem inicial dos mais de 7.700 compostos, nós achamos 13 hits. Dos 13 hits, 3 foram validados com as curvas dose-resposta e os índices de seletividade, que vocês podem ver aqui. E a gente faz uma série de ensaios ortogonais ou ensaios de validação que confirmam se esse composto tem de fato efeito antiviral, e depois a gente segue para uma série de estudos mecanísticos que envolve a questão do mini-genoma que eu falei, imunofluorescência, ensaio de tempo de adição, ensaio de resistência, e a gente acha então que o Lisergol, que tem essa formulinha aqui, ó, que ele inibe
a replicação do Oropost bem no início. E aí agora eu vou terminar a apresentação agradecendo todos os nossos colaboradores e os colegas e coautores do trabalho, as agências de fomento que estão listadas aqui, e falar rapidamente para vocês do projeto Orion. Então, o projeto Orion basicamente o Orion é um complexo de laboratórios de biossegurança que está sendo construído aqui no CNPEM, do lado do Círios, e está envolvendo uma série de equipes, inclusive a equipe da virologia, e ele vai ser ligado ao Círios, porque a gente vai trazer as tecnologias de imageamento que são presentes no Círios dentro da alta e da máxima contenção, então dos laboratórios NB3 e NB4. A gente já tem um NB3 em funcionamento aqui no LNBio, é o primeiro NB3 do Brasil que é certificado internacionalmente, e a gente está seguindo a toda velocidade com as pesquisas com um outro arbovírus, que eu vou contar no ano que vem. Aí, Danilo, já fica a palhinha aí. Ano que vem eu vou falar de Rocio para vocês. E aí, a gente também está trabalhando na questão da construção do Orion. Ele já está em construção, espera-se que vai ter uma inauguração parcial dele no final do ano que vem, e que o prédio vai ser completamente concluído em 2027. Depois tem um comissionamento e uma certificação, mas vai ser o primeiro NB4 do Brasil, que é um laboratório que vai permitir que a gente trabalhe com vírus que tem uma periculosidade alta e que circulam no Brasil, e o primeiro exemplo é o vírus Sabiá, que é um arenavírus, que foi descoberto aqui no estado de São Paulo, e que a gente nunca teve a oportunidade de estudar ele em solo nacional. Então vejam aqui esse vídeo, como é que vai ser a cara do Orion. Então vejam o Sirius aqui, os outros laboratórios do campus aqui atrás, e o Orion é esse prédio aqui em formato de pendrive, conectado aqui no Sirius, e é dentro dele que nós vamos ter laboratórios NB2, NB3 e NB4, para a gente conseguir fazer experimentação in vitro e in vivo, em diversos modelos animais. Ele vai ter essa fachada super bonita, vai ter entradas em 2 diferentes pavimentos, porque o prédio necessariamente tem que ter 4 pavimentos. Isso é um requerimento que o NB4 exige. E que está sendo pensado para a gente trabalhar com doenças infecciosas de alta periculosidade. Como é no caso do Sirius, a gente espera que vai ter usuário do Brasil e do mundo inteiro frequentando esse lugar aí. E já fica o convite para vocês que se interessam por vírus. Isso vai ser uma facility aberta a usuários. Então, vocês que querem desenvolver suas pesquisas com vírus NB3, NB4, o Orion vai ser um lugar único no mundo que vai permitir esse tipo de coisa, e está aqui em Campinas, a algumas horas de vocês aí, dependendo de onde vocês estejam. Isso aí é a versão mais recente do prédio, como que ele vai ser. E como vocês podem ver, a gente já está progredindo, está mais para o final do que para o começo. E o local de construção já está, na verdade o local já está em fase de pré-construção, e nos próximos meses teremos já fundações do prédio, então não tem mais volta, teremos isso aí. E eu conto com a participação de vocês para usar muito o Orion. E aí, entrem no site, a gente tem um site do CNPEM e do Orion, tem uma página lá cheia de informação sobre ele, esse QR Code leva vocês até lá, e também coloca à disposição um livreto que a gente tem em inglês e português para divulgação do projeto Orion. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado novamente, Danilo, pelo convite, e fecho por aqui. Eu que agradeço, sensacional. Sabe que quando eu olho essa estrutura, tanto do Sirius quanto do Orion, eu fico até emocionado, porque eu acho muito bacana a gente ter isso no Brasil, e como você falou, aberto para todo mundo que quiser utilizar a estrutura, né? Eu já vou, tá na lista aqui já, já tô querendo. Deixa eu ver se o pessoal deixou alguma... o Carlos fez uma pergunta,
Ensaios de dinâmica molecular podem ajudar a entender de que forma o Lisergol interage com proteínas e genoma do orócio, para assim elucidar ainda mais o seu papel como antiviral? Como é que é o nome do colega que fez a pergunta mesmo? Carlos. Carlos, ensaios de dinâmica molecular são incrivelmente úteis. A gente, inclusive, colabora com colegas aqui no LNB que fazem esses ensaios para a gente, e dependendo do docking ou do outro ensaio, de qualquer ensaio da análise estrutural, a gente consegue fazer nós mesmos. Só que o problema é que você só pode fazer isso, só faz sentido você fazer um ensaio de dinâmica ou de docking de um composto com alguma proteína se você sabe que aquela proteína é o alvo. Porque eu poderia muito bem sair docando o Lisergol na GC, na GN, na L e na N, e se eu não tiver uma certeza que essas proteínas são de fato as proteínas nas quais o Lisergol atua, eu vou ter um falso positivo. Porque o docking sempre dá um resultado. Aquela molécula vai ligar em algum lugar. Então, eu sou um grande usuário de dinâmica molecular. Eu acho que essas tecnologias elas são muito úteis, só que elas têm que ser usadas com parcimônia, no sentido que não adianta fazer um docking de uma coisa que você não tem certeza absoluta do ponto de vista biológico que aquilo é o alvo que te interessa. Porque senão você vai simplesmente gerar um dado espúrio, um dado que não faz sentido, que não é aplicável, porque você está ligando uma coisa do seu interesse com uma outra coisa que talvez não seja. E a verdade é que a gente não sabe ainda como que o Lisergol atua. Eu não consigo te afirmar se ele inibe a proteína L, se ele inibe a proteína N ou se ele inibe alguma proteína do hospedeiro. Nossas evidências apontam para o fato que o Lisergol provavelmente inibe alguma proteína viral. Só que até a gente chegar aí, tem bastante chão pela frente. Perfeito. O Daniel tinha levantado a mão. Daniel, se você quiser fazer a pergunta, ou eu posso ler também, que eu vi que você colocou no chat agora aqui. Quer perguntar? Pode ser. Eu só queria entender se vocês testaram ou pretendem testar o Lisergol para outras arboviroses ou se ele é realmente específico para a Oropush. Excelente pergunta. Pretendemos testar para outras arboviroses. Não conseguimos testar ainda nem para outras arboviroses e nem para outros ortobuniavírus, que é uma coisa que está na nossa lista de coisa para fazer. E provavelmente vai compor uma futura nova publicação. Porque imagina se esse negócio só funciona para o Oropush. E aí, se você testa Lisergol, ele não funciona para outros ortobuniavírus e ele não funciona para outros flavivírus ou alfavírus, o que quer que seja. Então, isso tudo aponta para um mecanismo muito específico, né? Se ele é muito específico, muito provavelmente ele não é do hospedeiro. Só que se a gente tem um dado contrário, que ele funciona para outros ortobuniavírus e outros arbovírus, eu acho que isso é uma evidência muito grande que ele tem um alvo no hospedeiro. Então, assim, esses ensaios mecanísticos, eles estão longe de acabar, até um dia que a gente descubra, ou de fato chegue num dado estrutural, onde a gente mostra o Lisergol ligado na proteína-alvo, qualquer que seja ela, a gente vai ter que continuar fazendo esse tipo de coisa. Outra coisa, só complementando a pergunta. No Orion, com acelerador de partículas, poderia ser possível ver essa reação do Lisergol sobre o vírus dentro da célula, alguma coisa do tipo? Hoje, a gente já consegue usar os Sirius, especificamente a linha Manacá, para, gerando um cristal de proteína do seu alvo de interesse, ver a sua molécula antiviral, no caso do Lisergol, ligado num complexo e você elucidar isso por cristalografia de proteínas, fora da célula. Se você quiser fazer dentro da célula, a melhor técnica seria microscopia eletrônica. Então você faria uma criomicroscopia eletrônica, uma criotomografia eletrônica, e felizmente a gente também vai ter isso no Orion. Vai ter um parque de microscopia eletrônica dentro do Orion, que vai permitir que a gente faça esse tipo de experimento em NB3. Então a gente pode fazer NB2 também, basta subir a amostra de nível de biossegurança, você consegue coletar esse dado lá. Então é possível sim ver os efeitos do Lisergol nas fábricas virais em 3D. Tem outras técnicas mais simples que a gente poderia usar para começar, mas dá para fazer sim.
Show, obrigado. Perfeito. A Tuane, ela tem uma pergunta, ela agradeceu pela palestra, te deu os parabéns, e ela perguntou se de todos os 7 mil compostos testados já são existentes na literatura ou podem estar incluídos compostos novos, criados e desconhecidos. Tuane, sim. Inclusive, eu queria saber se você já leu os papers que eu te mandei. E aí, dá para fazer, sim, dá para triar qualquer biblioteca de compostos. Você pode selecionar uma biblioteca completamente nova, ou, no nosso caso, você pode selecionar uma biblioteca de compostos que já tem um certo perfil, um certo viés. E a gente começou com essa biblioteca que tem compostos que já foram testados para outra coisa ou avançaram em algum grau no seu desenvolvimento. Então, alguns deles já tinham dados de farmacocinética, farmacodinâmica, alguns já tinham sido testados para outras doenças, alguns já tinham um mecanismo conhecido. Infelizmente, o Lisergol não tinha nada disso. Então, a gente deu sorte e deu azar, porque a gente achou uma coisa potente, nova, que não estava na literatura, mas que não conseguimos, a gente vai ter que desbravar muita coisa ainda. Então, dá para você escolher a biblioteca de acordo com a sua hipótese, com certeza. Perfeito. Mais algumas perguntas aqui. O Vitor quer saber se vocês têm alguma plataforma para estudo de candidatos vacinais. Hoje, no LNBio, não tem nenhum pesquisador trabalhando com vacina. No Orion vai ter gente trabalhando com vacina, mas todo o parque de equipamentos que tem aqui no LNBio, a maioria deles são disponíveis para utilização de usuário externo. Por exemplo, espectrometria de massas. Então, dependendo da sua pergunta, se você quer caracterizar o seu candidato vacinal, do ponto de vista bioquímico, você precisa fazer uma caracterização de amostras que foram geradas nos seus experimentos, você já pode usar isso aqui. Então, aí vai de caso a caso. Então, uma plataforma especificamente aqui não tem, mas a missão geral do CNPEM é você ofertar a tecnologia e o usuário faz uso dela da maneira que melhor lhe convir. A Beatriz, ela agradeceu, e ela, considerando que a replicação do OROV ocorre no citoplasma em associação com o retículo endoplasmático, e que os testes foram realizados em célula HU7, vocês pretendem investigar mais a fundo se o Lisergol atua diretamente nesse compartimento ou em alvos celulares específicos envolvidos na replicação viral? Também é ótima pergunta. Eu acho que isso faz parte da investigação do mecanismo. A investigação em modelo animal, ela tá em andamento, mas a gente não consegue testar em modelo animal antes da gente deduzir como que o Lisergol funciona do ponto de vista do seu potencial farmacológico. Porque a gente não pode simplesmente pegar uma quantidade de Lisergol e tratar o animal, sem saber se essa concentração em vivo ela é tóxica, sem saber se o Lisergol vai se espalhar pelos tecidos da maneira que a gente precisa que ele se espalhe. Então, para chegar no modelo animal, a gente primeiro precisa entender como que o Lisergol se comporta. Então, a gente está fazendo uma série de estudos que eles podem ser colocados sob uma sigla que chama Admetox, que são estudos farmacológicos. Então, você descobre como que o Lisergol funciona ou age em camundongos, como que ele se distribui. Na hora que a gente souber isso, a gente vai conseguir saber o regime de tratamento. Então, quantas vezes por dia se dá o Lisergol, qual que é a dose máxima tolerada, e aí a gente vai ver se a gente consegue ver o efeito antiviral do Lisergol em vivo. Então a gente está desbravando esse caminho antes de conseguir fazer o experimento que a gente quer saber, porque eu queria muito saber se ele funciona em camundongo. Mas aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais antes de chegar lá. Acho que isso já responde a pergunta da Dandara, que perguntou se vocês pretendem utilizar isso em modelo em vivo, em modelos animais, né? Definitivamente. E a Beatriz perguntou se já existe alguma coisa descrita em outros contextos para o Lisergol. Se já sabe se ele poderia impactar algo do funcionamento celular basal, impossibilitando o uso clínico dele. Com certeza. Então, assim, o Lisergol, ele é um alcaloide. E assim, o Lisergol, ele faz parte dos produtos de metabolização de uma molécula muito famosa, que chama ácido lisérgico. Vocês já ouviram falar o que é o ácido lisérgico? Vocês vão conhecer ele pela sigla LSD. Então, assim, LSD é uma molécula psicoativa.
Então, assim, se o Lisergol tiver efeitos psicoativos, isso é um grande problema para um composto antiviral, porque aí você não pode dar isso para uma pessoa para ela ter alucinações enquanto ela está sendo tratada por uma virose. Então, isso faz parte, inclusive, dos testes de segurança que a gente está querendo fazer de toxicidade aguda em camundongos para começar a sondar isso. O ponto positivo é o quê? O tanto que a gente sabe a respeito, aparentemente o Lisergol não tem uma atividade psicotrópica, mas a gente vai ter que conferir. O ponto positivo é que se ele fazendo parte do grupo de moléculas derivadas do ácido lisérgico, a gente sabe por fato que ele atravessa a barreira hematocefálica. E aí, no caso do Oropost, isso é uma coisa desejável, porque tem muito caso de doença neurotrópica aparecendo agora, causada pelo vírus. O vírus atravessa a barreira hematocefálica e causa uma doença neurológica. Então, pelo menos a gente já sabe que a chance do Lisergol chegar até o local que interessa é considerável. Uma coisa que eu não mostrei nos slides é que a gente testou para vários tipos celulares. Então, foi HUH, T24, como célula de bexiga, Vero e C636, como célula de inseto. Até onde a gente viu, funcionou em todas elas. Então, a gente já acha que isso é uma coisa positiva, mas que de maneira alguma isso tira a exigência de a gente fazer esses experimentos que eu mencionei. Perfeito. Acabaram as perguntas do chat, mas eu tenho uma. Você mostrou 3 hits que vocês acharam, 3 compostos que apresentaram algum tipo de atividade contra o Oropost. Vocês pensaram já em fazer uma combinação de mais de um composto para ver se você teria uma resposta melhor com uma quantidade menor de composto utilizado para tratamento? Essa ia ser uma coisa bem massa de se fazer também. A gente acabou não indo por esse caminho por uma questão de tempo mesmo, que a gente não conseguiu fazer essas análises de combinar e tal. E aí a gente viu que o efeito do amiloride, ele é relativamente pequeno. Apesar dele ter protegido as células no ensaio de triagem, o da piridoxatina é maior. Então, o efeito antiviral. Então, acho que se a gente fosse fazer uma combinação, a gente provavelmente faria com a piridoxatina. Mas a verdade é que não tem composto nenhum contra o Oropost. Então, assim, a gente viu que tinha um vazio na literatura em relação a isso. E o que eu penso que talvez fosse ser interessante é caso alguém descubra um composto de uma outra classe, por exemplo, um análogo de nucleosídeo, que é muito comum, uma classe muito comum de compostos antivirais, ou um inibidor de protease, que é outra classe muito comum. Eu acho que o Lisergol ia ser a combinação do Lisergol com essas classes ia ser magnífico, porque a gente vai ter mecanismos diferentes de inibição da mesma coisa. Então, acho que ia ser bem legal. O mecanismo da piridoxatina, a gente também não tem a menor ideia qual seja. Perfeito. Professor Rafael, agradeço muito, então, a sua palestra, a sua presença aqui no Viroclube, e já está anotado o ano que vem, para você falar sobre o Rocio. Eu já fiquei curioso, e é sempre um prazer ter você aqui com a gente, e dividindo um pouco do conhecimento e compartilhando com a gente seus resultados aí, e também já pode anotar que eu vou visitar vocês aí no CNPEM, viu? Que é uma estrutura muito fantástica, e eu incentivo todos os alunos a irem lá também, visitar e conhecer um pouco mais também desse centro de pesquisa que é referência no mundo todo. Vai ser um prazer receber você e o pessoal aqui, viu? Já digo que está combinado. Vamos ver quando que vai ser, então. Mas obrigado novamente, viu? Imagina, nos vemos então mês que vem, lá em Rio Preto. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Até a próxima.